de novos indicadores. Eu gostaria de pedir que fosse emitida uma nota técnica também com os novos indicadores que o MEC está pensando, em cada um deles mostrar a metodologia de cálculo, né, a fonte dessa informação, como é que está sendo proposta, quais são os ganhos que isso traria para a gestão administrativa e acadêmica das IFES. Eu acho muito importante, eu acho que isso ajuda a qualificar o debate e a gente pode discutir isso dentro dos fóruns de uma forma mais global e depois até opinar junto ao MEC a partir de um conjunto de informações de todas as IFES e de todos que quiserem colaborar. Então, meu segundo pedido é essa nota técnica. Eu tenho um terceiro pedido também, com relação ao restante dos recursos de investimento de 2018. Realmente, eu estou falando em nome da minha universidade, mas pelo que eu converso aqui é geral, nós estamos todos muito sufocados, porque os recursos de investimento, eles precisam ser alocados também em outras questões prioritárias. Eu estou falando aqui especificamente de laboratórios de ensino de graduação. Então, a gente precisa ter um horizonte de recursos para esse tipo de investimento também, para além das obras. Então, a nota técnica que eu pedi para obras, eu gostaria também que a gente tivesse uma nota técnica de... Eu não vou falar nem renovação, tá? Eu vou falar de recomposição de laboratórios de ensino de graduação. Eu acho que é importante a gente ter esse horizonte em 2018. E gostaria de saber também, para 2019, qual é a perspectiva que nós podemos ter em termos de custeio e em termos de investimento em números gerais, tá? Percentuais em relação ao valor desse ano 2018. Isso tudo é muito importante nesse momento de discussão da PELOA e acredito que vai trazer, pelo menos, um horizonte maior de projeção de manutenção das nossas universidades. Muito obrigada. Bom dia, Weber. Mascarenhas, do FRB. Eu vou na linha da fala de Denise em relação à estrutura de distribuição do saldo de investimento. A gente está falando basicamente de retomada de obras. E como é que a gente conclui obras e faz o que com os prédios? Como é que eu equipo essa infraestrutura que eu concluo? Então, a gente está falando basicamente de projetos, de matriz para a redistribuição desse saldo em função de obras que estão paradas. E como é que a gente faz no momento que a gente conclui essa obra? Como é que a gente equipa essa infraestrutura que a gente disponibiliza para a universidade? Então, queria discutir contigo essa questão. Bom dia, Weber. Lucília, decana de Administração, Universidade de Brasília. Eu assino embaixo em todas as preocupações que foram aqui colocadas pelos que me antecederam, mas eu estou aqui imbuída de tratar de uma outra questão que, por alguns momentos, foi apresentada nas reuniões da Comissão de Administração e, na reunião de ontem, foi informado aos presentes e que trouxe uma série de preocupações sobre a questão das compras compartilhadas e da evolução da proposta com relação à contratação de serviços terceirizados de portaria e vigilância, de limpeza, que está sendo já evoluiu bastante a proposta e a gente ainda não tem o conhecimento, não recebemos relatório do GT e, pelo que nos foi informado ontem, já seria para implantação quase que imediata, de uma ata de registro de preço que atenderia a região de Minas, as universidades da região de Minas, Brasília e Esplanada. Então, nesse sentido, foram levantadas uma série de preocupações e eu gostaria que você se pronunciasse a respeito, para que a gente pudesse também travar uma discussão a respeito disso e saber que caminhos a gente deve conduzir essa proposta. Muito bom. Anilton.
Bom dia, Weber. Tudo bem? Anilton, da Federal do Espírito Santo. Eu queria, primeiro, com a sua devida vênia, né, dizer o seguinte: o nosso orçamento ele cresceu, duplicou, mas tem que se registrar que devido à expansão das universidades com o programa Reúne e com o acréscimo de pessoal, porque eu fiz um levantamento baseado nos dados do orçamento da Câmara e do Tesouro Gerencial, separando o que é pessoal ativo e inativo e recurso de investimento, e fiz a atualização para 2018. Aí a gente vê que, no que se refere ao custeio das universidades, houve um crescimento e agora nós estamos ladeira abaixo. Então, ou seja, naquilo que se refere à manutenção da universidade, muito pelo contrário, nós estamos com um orçamento cada ano menor. A outra coisa é o seguinte: a questão das emendas, as emendas impositivas, não seria, é uma pergunta, né? Você evidentemente tem todas as condições, tem recurso lá que foi para a nossa universidade, que é alocado ao Instituto Federal. Não seria o caso de bloquear o recurso do Instituto Federal e internamente ao MEC fazer essa redistribuição? Né? Essa é a pergunta. Outra coisa, já tem alguma decisão com relação à liberação dos recursos da fonte 650? Muito bom, Anilton. Inessa? Bom dia, Weber, Inessa, Salomão do Cefet Rio. Eu acho que assim, algumas partes do que a gente ia colocar, a gente deu uma conversada aqui, o Franklin já foi um pouco contemplado, né? Acho que é importante a gente retomar duas coisas, que quando o Franklin citou aqui a questão do estudo do Banco Mundial, ele nos preocupa na medida em que a gente não sabe exatamente com o que está sendo comparado, tá? Então, diz assim, olha, é tudo muito caro, o orçamento de vocês duplicou, né, parece que tudo é uma questão de ineficiência. Mas não é isso. Na verdade, a gente está, além dos parâmetros que estão sendo colocados ali não serem exatamente bem definidos no estudo, de forma que a gente consiga discutir, a gente tem uma outra questão. Quando se coloca, olha, a gente precisa trazer o setor produtivo, a gente precisa ter um financiamento que venha de outras fontes, a gente acaba caindo num outro problema primeiro. A emenda constitucional 95, ela não nos permite, se a gente não tem uma abertura orçamentária, uma estimativa de receita, já prevendo isso, todos nós sabemos que a SPO fala assim, então você vai trocar o recurso de funcionamento por um recurso que já está vindo de uma empresa ou de um município, etc. Então, a gente perde a autonomia de fazer e contratar com determinados tipos de entes, sejam eles públicos ou privados. Tá? E tem outra coisa, quando a gente vai olhar a regulamentação, os órgãos de controle que eles falam sobre isso, eles são veementes no sentido de dizer, olha, mudou o aspecto de relação entre a universidade pública e entes externos. A gente não pode ficar fazendo qualquer tipo de projeto. A relação com as próprias instituições de apoio, ela está complicadíssima, entendeu? Então, não é uma coisa tranquila da gente pensar, olha, se o financiamento hoje, se o custeio hoje ele está complicado, a gente vai conseguir dinheiro em outro lugar, porque o marco legal disso, ele está ruim para que isso aconteça. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa, que eu acho que é importante que a gente tem que colocar, é assim, se o recurso, ele realmente aumentou, ele aumentou desproporcionalmente no que é discricionário. No que é discricionário, a gente tem 75% menos do ponto de vista de investimento. E esse 75% menos, ele implica em você não conseguir fazer nem a sua depreciação ser compensada no curto prazo. Então, por exemplo, eu tenho um estudo que a gente fez, porque a gente gosta muito de número também, que uma sala de aula hoje, ela custa em torno de 46 a 50 mil reais. Estou falando de 50 cadeiras, quadro projetor, ar-condicionado. Se eu tenho 1 milhão para a minha instituição, quantas salas de aula eu faço? É fácil fazer a conta. Quantas salas de aula eu vou conseguir trocar a carteira? Eu estou falando só de sala de aula, eu estou esquecendo todo o resto. Estou falando de pesquisa, não estou falando de mais nada, de equipamento, de qualquer coisa, de TI. Então, toda hora vem uma regulação e fala assim, você precisa de um sistema novo, isso é software, isso é TI, e isso, de novo, vai cair lá no investimento. Então, a gente fica numa situação muito complicada do ponto de vista discricionário, te entende, se quer fazer toda uma organização que o recurso seja mais eficiente,
se utilize melhor os recursos, só que a gente perde em discricionariedade, a gente perde em autonomia e a gente perde no dia a dia do trabalho, porque a gente acaba ficando numa situação que não dá conta do mínimo necessário para a instituição. Então, eu acho que isso tem que ser colocado, tem que ser levado em consideração, principalmente para essa PLOA, porque a gente não pode falar assim, olha, dá mais R$1 milhão para cada instituição que está tudo resolvido. Não vai estar resolvido. Tá? Então, a questão do quantitativo da PLOA, tá? Não é do qualitativo, mas do quantitativo da PLOA, ela tem que ser muito bem discutida no que esteja o investimento. Obrigado. É você. Olá. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Weber, Roberto Gambini, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inicialmente, gostaria de saudar essa interlocução que a gente tem com você, com a sua equipe, e sem desconsiderar as nossas divergências. Você traz com muita clareza, com muita franqueza, as questões que estão pautadas nesse debate. Isso é importante, né, ainda que a gente tenha visões diferentes, que a gente consegue enfrentar o debate, enfrenta essas divergências e até possivelmente constrói os consensos naquilo que é possível. Então, justamente por isso, acho que se há a questão colocada sobre possibilidade de novos financiamentos, novas possibilidades de financiamento, acho que o Thiago colocou com muita clareza a nossa posição. A base do início dessa discussão é estabelecer quais os limites que teremos com a nossa capacidade de arrecadação. Porque se isso não fica muito claro, ou se depois isso é estabelecido como uma forma de contingenciamento daquilo que é construído, ele não só traz insegurança nas ações que a gente vem a fazer, como também pode nos obrigar a fazer um esforço institucional que, no fundo, acaba não se realizando. Então, se de fato há a intenção de fazer essa discussão, que a gente comece por aí, né, até onde a gente pode ir, como se vê os limites dessa possibilidade de constituição de outras formas de financiamento. E sobre isso, ainda que eu considere legítimo, é muito importante que traga essa discussão, inclusive com questões de médio até de longo prazo, né, como é a possibilidade da constituição dos fundos patrimoniais, acho que ficou clara uma questão aqui, de que, na verdade, a gente precisa encerrar esse ano com muita dignidade, com a possibilidade de não interromper o funcionamento das nossas instituições. O Anilton colocou com muita clareza, quando a gente faz a avaliação do nosso orçamento de custeio, ele está ladeira abaixo, ele não acompanha o crescimento das demandas que continuam permanentes na nossa instituição. Desde o ano passado, agora, a gente está com uma nova política pública, que são os alunos com deficiência, que exigem novos investimentos, novas ações orçamentárias, e isso não tem se refletido no orçamento de funcionamento e muito mais de investimento, como a Inês, inclusive, acabou de colocar. Então, talvez, sem prejuízo da discussão de médio e longo prazo, eu gostaria de pautar isso ao MEC, que a gente possa estabelecer como a gente vai terminar 2018 e como a gente vai construir as possibilidades de funcionamento de 2019. A gente já, numa avaliação particular do FRJ, a gente já avalia que a gente vai ficar no final do ano com muita dificuldade, com risco de ameaça do nosso início de funcionamento no ano de 2019. A UNB também já levantou essa questão publicamente. Então, assim, como a gente não sabe qual vai ser o futuro, quem vai ser o novo presidente, quem vai ser o novo governo, né, o futuro a Deus pertence, já dizia minha avó, seria bom que a gente pudesse pactuar aqui entre nós como a gente vai encerrar com dignidade o final do governo, o final desse exercício e a construção das condições mínimas de funcionamento das universidades em 2019. Gostaria de pautar aí e propor a você, Weber. Obrigado. Ok, a gente encerra esse bloco e a gente passa para o Weber para suas considerações. Ok, obrigado, Thiago. Com relação eu vou começar por um ponto que você trouxe, Thiago, a questão da desvincular, né, a receita própria das IFES da regra da PEC 95. Mais uma vez, ano passado, o ministro Mendonça Filho mandou 2 ofícios, um ao ministro do Planejamento e outro ao ministro da Fazenda, solicitando um tratamento diferenciado das fontes próprias das universidades e institutos relativamente à regra fiscal estabelecida pela emenda 95. Então, eu acho que isso mostra que a posição do Ministério, posição técnica, política do Ministério, é favorável a essa medida. No mês passado, o ministro Rosselli esteve na Câmara e foi perguntado sobre isso. Algum parlamentar perguntou a ele sobre isso. E ele disse, olha, eu sou favorável,
sou favorável sim a defender essa medida, desde que essa flexibilização da regra esteja atrelada a resultados. Então, quer dizer, eu acho que fica claro que a nossa posição é favorável a isso, né? Ano passado recebemos uma comissão de deputados, inclusive com membros do FORPLAD, também tratando dessa questão, foi apresentada uma alternativa, quem sabe por medida provisória, enfim. Então, essa medida de flexibilizar a aplicação fiscal das receitas próprias das universidades, né, de maneira distinta às regras da emenda constitucional 95, ela guarda o nosso apoio, né, nós concordamos, apoiamos essa medida e estamos aqui à disposição para poder implementar, enfim, discutir com o Congresso, né, essa regra. Com relação à pergunta da nossa amiga Denise, a divulgação dos critérios dos investimentos. Nós temos, sabe, Denise, pautado e tratado com total transparência as universidades. Então, todas as universidades que já receberam a notícia, já estão trabalhando, inclusive algumas a gente já efetivou teste, estamos trabalhando aqui a 1000 por hora nesses projetos, nesses processos. A divulgação, a gente pode fazer uma nota técnica. Infelizmente, se eu parar para fazer essa nota técnica hoje, eu não distribuo dinheiro. Né? O pessoal que está aqui vivendo o nosso dia a dia sabe que nós estamos assim, tendo rotinas exaustivas de trabalho para poder cumprir, mas eu me comprometo sim, no final do ano, se restar alguma dúvida, se restar qualquer tipo de questionamento, a gente pode colocar isso numa nota técnica sem problema. Tenho total segurança dos critérios de razoabilidade que nós estamos adotando aqui na distribuição de recursos. Já fizemos alguns ensaios, assim, fiz uma comparação com a matriz, então assim, peguei aquele valor, distribuí pelos fatores da matriz e fiz média, mediana, desvio padrão, e com a nossa distribuição também está tudo equivalente, entendeu? Tem problema nenhum, vocês podem ficar tranquilos que não tem problema nenhum, mas se restar algum tipo de dúvida, algum questionamento do FORPLAD mais no final do ano, a gente pode sim, né, à medida que a gente tiver aqui um tempo maior, fazer uma nota sobre isso. Acho que é importante, sua contribuição é muito válida, Denise, até para a gente ter o registro histórico de todas essas operações. Com relação aos indicadores, né, a melhoria, o aprimoramento, enfim, a proposta de novos indicadores para a matriz, eu concordo com você também, acho que muito válido, agradeço muito sua intervenção, eu já estava aqui registrada como um ponto a gente observar. Não sei se efetivamente, quer dizer, até o momento da gente, pelo menos, discutir o orçamento do ano que vem, será possível elaborar isso? Quer dizer, está faltando um mês para a gente efetivamente começar a elaborar o orçamento do ano que vem, mas eu acho que no segundo semestre, à medida que a gente, né, sentar com a comissão de modelos para discutir os aprimoramentos da matriz, a gente tem sim que, né, escrever alguma coisa, uma nota técnica sobre essas propostas, e eu acho que, inclusive, a recíproca é verdadeira. Eu acho que o próprio FORPLAD, a comissão de modelos, deve também pautar e registrar oficialmente os aprimoramentos que entende necessários para a matriz. Com relação aos limites de investimento de 2018, como eu falei, quer dizer, a gente está trabalhando e já, né, pedimos para a SPO levar isso ao ministro para que ainda em junho a gente tenha alguma liberação de custeio. Tá? A gente propôs que seja 10%. Com relação ao investimento, eu penso que essa discussão, né, limite para investimento, deve ficar para o mês que vem. Tá bom? Então a gente retoma essa discussão, né, um passo de cada vez. A gente sabe que, né, sempre, quer dizer, toda essa operação de se ampliar limite de custeio, assim, não envolve o investimento, assim, não envolve só as universidades, envolve as 150 unidades do MEC, institutos, as vinculadas. Então, né, a gente tem que ir com calma, mas pode ter certeza que a gente, em julho, pode pautar, sim, uma ampliação de limite de investimento. Com relação ao orçamento de 2019, Denise, que você também perguntou, nós ainda não temos os referenciais, tá? O Ministério do Planejamento não trouxe esses referenciais para o MEC, não apresentou. Eu imagino que no começo do mês que vem isso deva acontecer, na primeira semana, enfim, eu não sei bem data, mas eu acho que isso deve acontecer logo no início do mês que vem. A gente não tem ainda os referenciais. Né? A proposta de lei de diretrizes orçamentárias que foi encaminhada ao Congresso tem um percentual ali, né, de limite discricionário para o ano que vem no governo federal, que é inferior ao de 2018, mas acho que assim, informações preliminares que a gente tem é de que
esse patamar, vamos dizer assim, global do governo federal, não será distribuído linearmente entre os ministérios. Então, eu acho que o MEC sim terá um percentual ali melhor do que aquele que se desenhou naquele cenário global ali, que eu acho que estava 23% ao menos, né, do institucionário do governo federal naquela apresentação do planejamento. Algumas informações preliminares que chegaram dão conta de que não será linear na esplanada e que o MEC estará sim acima desse patamar. O nosso amigo Mascarenhas, do Recôncavo, eu não consegui entender a pergunta dele, é porque o áudio falhou na hora. Desculpa, eu não consegui. Se eu puder aqui seguir os outros e depois voltar do Mascarenhas, tá? A Lucília, nossa Lucília, foi muito bom você ter lembrado a questão das compras compartilhadas. Eu realmente esqueci de colocar aqui, mas que resultado que nós temos aqui a apresentar? Eu estive, eu não sei se foi segunda ou terça, lá no planejamento, na central de compras, eu e o Juliato, né, que é da CETEC. E o que o pessoal da central de compras nos mostrou? Tá? Na verdade, assim, o projeto continua, né, realmente não houve um feedback para o grupo, mas assim, o projeto continua. O que eles trouxeram para a gente? Que assim, eles estão enxergando alguma dificuldade para implementar essa mudança, né, no modelo de contratação de serviço de vigilância, portaria e vigilância, por conta, enfim, de algumas complexidades desse serviço, enfim. Mas aí, o que eles apresentaram como alternativas, que eu penso que são as alternativas que estão se desenhando, se configurando como as alternativas que vão ser levadas realmente à implementação. Eles visitaram empresas, visitaram alguns órgãos, acho que tiveram reunido com a Polícia Federal, na ABIN também. Enfim, eles buscaram aí estudar esse modelos de contratação em diversos atores, enfim, diversas instituições. E aí, assim, quais são os modelos ou aquilo que está mais ou menos se configurando como aquele que eles estão optando? É assim, fazer uma contratação de serviços que façam um diagnóstico, né, uma matriz de risco, de segurança de cada instituição, de cada prédio, enfim. E a partir dessa matriz de risco, feita, né, com empresas de segurança, empresas especializadas, você ter em paralelo, enfim, caminhando junto, um modelo de contratação que tenha alguns itens, né, de serviços de segurança. Por exemplo, central de monitoramento é um, CFTV é outro, seguro predial é outro, postos de vigilância, né, com pessoas são outros. Então, na verdade, assim, eles estão partindo para duas frentes. Quer dizer, uma que eu acho que já está mais ou menos consensuado que é preciso, quer dizer, para você realmente ter um ganho nesse tipo de contratação, desse tipo de serviço, você precisa ter um diagnóstico com relação a ter um plano de risco de segurança. A partir do plano de risco, que, né, empresas especializadas, enfim, organizações especializadas fariam em cada organização, em cada prédio, enfim, em cada, né, espaço desse, você partiria paralelamente para um modelo de contratação que tenha, né, algumas categorias de serviço, para que cada instituição, de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com aquilo que foi diagnosticado na matriz de risco, possa consumir os determinados serviços. Então, esse é um eixo, eu digo assim, que talvez seja o principal. Um outro eixo que eles estão trabalhando lá, que eu penso que pode ser interessante, sim, mas talvez mais a longo prazo, médio e longo prazo, porque realmente é uma mudança muito grande, é o que eles estão chamando, eles até brincam, assim, chamam assim, modelo Rock in Rio, que me parece que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, aqui, eu não sei se só naquele prédio da Matriz ou em outros prédios, mas eles contratam um modelo de serviço de segurança que, assim, a empresa, eles chamam assim, até brinco, chamam assim, como se fosse porteira fechada.
a empresa assume a segurança e coloca ali, né, o seu modelo de serviços que entende melhor para aquele determinado espaço e assume completamente, vamos dizer assim, o risco patrimonial, vamos dizer assim, daquele lugar que está ali protegido. De forma que, por exemplo, sei lá, se sumir um computador, a própria empresa paga. Se tiver qualquer dano ao patrimônio, a própria empresa assume esse risco. Então, são os dois eixos que eles têm trabalhado, sabe, Lucília? Então, assim, se faz um plano de risco e se, né, tem um rol de serviços a se contratar para se enquadrar, né, em determinada situação, e um outro eixo é tentar se pensar numa contratação integrada, de forma que a empresa assuma completamente o risco econômico, enfim, patrimonial, decorrente daqueles, né, serviços que ela presta. O que eles falaram é que a complexidade, né, nesse modelo realmente atrasou um pouco a implementação do projeto, mas quero lhe dizer e posicionar o grupo que, assim, o projeto continua, tá? O projeto continua. Eles estão seguindo nesse caminho. Esses dois eixos, eu penso assim que eles são os principais. Eles apresentaram os outros lá, mas esse acho que ficou claro que esses são os dois principais. E à medida que a gente tiver mais alguma novidade, a gente fala para vocês. Agora, um ponto interessante que surgiu lá, que a gente chegou a conversar, que inclusive eu comecei a olhar, dei até uma olhada no censo, enfim, a gente quer até tentar buscar, é o seguinte: se essa etapa inicial, quer dizer, da matriz de risco, né, do plano de risco de segurança, quer dizer, se a própria rede de universidades não tem profissionais que possam, de alguma forma, pensar em elaborar esse projeto com meios próprios. Né? A gente teve aqui a participação da UFPE, né, e da Federação Santa Catarina, né, que tem modelos bastante interessantes de, né, política de segurança institucional. Demos uma olhada nos cursos, a gente viu que nas universidades tem poucos cursos voltados para essa área de segurança, né? Eu não sei dos institutos, a CETEC ficou de verificar se nos institutos eles têm aí um nível de formação nessa área que possa, né, trazer para o debate uma proposta da gente, né, trazer a rede para quem sabe implementar, né, essa política de diagnóstico de risco com meios próprios. Eu até lanço, inclusive, aqui no debate, acho que a própria Comissão de Administração, enfim, pode discutir isso um pouco melhor, se realmente, assim, a gente precisa ir ao mercado para contratar isso, ou se, quem sabe, nós não temos internamente na rede profissionais capazes de, pelo menos, iniciar um piloto, enfim, nesse sentido. Seguindo aqui a questão as outras pautas, o Hamilton, do Espírito Santo, falou dessa questão do crescimento do orçamento, que realmente, assim, né, realmente houve uma duplicação no orçamento e também nas matrículas. Agora, obviamente que quando se faz uma expansão, e aí, assim, mais uma vez com o cuidado de dizer que o mérito da expansão, a importância da expansão para a sociedade brasileira é inegável, isso jamais foi colocado de maneira diferente pelo MEC. Agora, a expansão, ela realmente gerou um nível, né, de despesas obrigatórias que, quer dizer, em decorrência do cenário econômico fiscal que se projetou, especialmente em 2014, isso acabou gerando, né, um problema fiscal, orçamentário para a rede. Então, sabe, o MEC... E aí, assim, falando em dados gerais, gente, eu me arrisco a dizer o seguinte, que do orçamento global do MEC, quer dizer, você tem uma parte importante que são despesas obrigatórias, né, folha de pagamento, as transferências obrigatórias do FNDE para Estado e município, Fundeb, salário de educação, etc. e tal. E mesmo nas despesas discricionárias, você tem ali, né, despesas fixas de manutenção dos institutos, universidades, as demais vinculadas, etc. e tal. Eu me arrisco a dizer que no orçamento global do MEC, se eu não me engano, são 120 ou 130 bi, né, o valor nominal, o ministro da Educação, ele tem margem de discricionariedade realmente para implementar a política para lá ou para cá de menos de 5%.
Entendeu? Eu acho que é um dado importante para se trazer, porque às vezes se constrói um discurso, o MEC está cortando recursos da universidade, o MEC está asfixiando a universidade. E tecnicamente a gente sabe que não é isso. O MEC é uma unidade do Sistema Federal de Orçamento. O MEC tem a sua configuração de orçamento obrigatório, discricionário, tem duas redes importantes de educação superior e de educação profissional, e a margem de decisão que o ministro da Educação tem para alocar, para aumentar aqui e ajustar ali, é muito pequena, é menos de 5%. Tá? Então, eu acho que é um dado que precisa ser trazido para o contexto para evitar que algumas visões equivocadas aí contaminem, né, a nossa discussão técnica institucional. O Anilton perguntou da questão do limite da 650. A Espírito Santo teve uma frustração importante aí em receita de convênio e incorporou um superávit de fonte própria, né? Anilton, eu acho que eu já te informei o seu valor, o valor que a gente conseguiu contribuir aí, tá? Depois a gente pode, né, pessoalmente conversar sobre isso. A nossa amiga Inês, do Cefet Rio, trouxe a questão do financiamento. Então, assim, né, de financiamentos, novas formas de financiamento. Eu volto a dizer que a ideia que o MEC trabalha assim, não é de desobrigar o Estado a nada, gente, sabe? Isso de maneira alguma foi colocada. A questão é que nós precisamos de uma maior participação do setor produtivo, do setor privado no financiamento. Isso não quer dizer, sabe, Inês, aqui, e aí, assim, é muito importante sua contribuição, acho que é bastante importante. Isso não quer dizer que seja um financiamento que nós podemos chamar assim, um financiamento ordinário. Então, quer dizer, isso não quer vir para desobrigar o Estado a nada, até porque a gente já tem um modelo de financiamento estatal histórico e que não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar. A questão é que nós precisamos de uma maior participação, a gente precisa trazer. Por exemplo, nós temos universidades, tem uma universidade muito importante de Minas, que a gente considera, inclusive, assim, uma das universidades que é uma referência para a gente, que o reitor fala para a gente, olha, eu coloco recursos nossos do Tesouro da universidade no ensino e até na extensão, mas eu não coloco R$1 em pesquisa. A pesquisa, os professores, os pesquisadores têm que ir buscar projetos. Então, assim, é só um exemplo que a gente traz que para a gente também tentar equilibrar essa discussão e ela não ficar parecendo que, sei lá, o Estado brasileiro quer se desobrigar a financiar as universidades têm que se virar. Não é nada disso. Tá? O modelo de financiamento estatal é histórico, isso não está em pauta, a gente mudar isso, mas obviamente que as universidades precisam se abrir para outras alternativas de financiamento, que não precisa ser um financiamento ordinário, para os seus gastos recorrentes de custeio, mas, por exemplo, projetos de pesquisa e de extensão podem ser um foco principal aí numa discussão inicial. Lembrando que a proposta dos endowments, né, dos fundos patrimoniais, ela confere às próprias universidades, não ao MEC, não ao governo central, às próprias universidades a instituir os fundos e a delimitar de maneira autônoma, né, o rol de projetos, de despesas que serão financiadas pelos fundos. Então, a gente entende que é um modelo de financiamento privado que confere total autonomia, eu penso que assim, que até fortalece a autonomia das universidades em, né, definir os seus rumos de financiamento, diz assim, extra-estatal. O Gambini trouxe a questão dos cenários, sabe? Eu acho muito importante também, Gambini, eu agradeço sua intervenção, porque é bom a gente trabalhar com isso. Assim, o cenário 2018, na verdade, a gente tem uma lei orçamentária posta e, né, a nossa diretriz, a nossa missão aqui principal é, acho que, tentar chegar à integralidade desse orçamento. Em 2016 e 2017, nós atingimos a integralidade do orçamento de custeio. Eu penso que esse ano a gente tem tudo para atingir também. Obviamente que, né, a receita pública ela é realizada sistematicamente no decorrer do ano, então a gente precisa acompanhar aí as avaliações bimestrais que a SOF faz, né, que o Ministério do Planejamento faz. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma expectativa boa de que a gente atinja a integralidade do custeio e chegue a 80% dos investimentos. Com relação a 2019,
apesar da gente ainda não ter o dado concreto do Ministério do Planejamento, Gambini, aquela apresentação da PLDO mostra um dado que realmente, assim, é um dado que a gente deve ficar atento a ele. Tá? Algumas informações que já chegaram, preliminares, dão conta de que realmente não será, aquela distribuição não será linear na esplanada, então o MEC, em alguma medida, será, assim, preservado. A gente não sabe ainda, né, esses valores, mas, assim, até mesmo olhando, aí, assim, trabalhando um pouco essa questão de cenários, enfim, contexto econômico, político, a gente, assim, prevê que a gente terá em 2019, sim, um ano difícil. Obviamente que não é o fim do mundo, como às vezes a gente ouve algumas notícias de jornal, algumas matérias que chegam. Obviamente que, quer dizer, as universidades, assim como todas as unidades, todos os órgãos e entidades do governo federal, tem que fazer a sua contribuição para o ajuste fiscal. Sim, o MEC também está fazendo, teve redução de terceirizados aqui, todos os ministérios estão fazendo isso e as universidades também precisam fazer. Agora, apesar de dificuldades orçamentárias estarem aí, né, na nossa frente, nós, mais uma vez, reiteramos que não enxergamos qualquer possibilidade de interrupção de atividades acadêmicas. Estamos muito atentos, estamos aqui todos os dias acompanhando sistematicamente, né, o andar da execução orçamentária e financeira, estamos a postos aqui para agir em qualquer eventualidade, mas enxergamos que, apesar das dificuldades, apesar do esforço que a gente sabe que as universidades estão fazendo, diante, né, do cenário econômico fiscal, não há a menor possibilidade de descontinuidade das atividades. Eu fico à disposição aí, pessoal. Obrigado. Pois não, Mascarenhas. Weber, é o seguinte, a gente está discutindo o saldo do que nós temos de investimento em função de uma matriz de priorização de obras, correto? Tá? Veja o seguinte, eu concluo 2 obras agora, eu concluo com aquilo que está liberado. Isso vai me impor 2 tipos de demandas novas. Uma demanda de custeio, que eu não estou aqui nem discutindo isso, de pessoal, de água, de luz, de telefone, de tudo, e mais uma demanda de investimento. Eu tenho que equipar essas 2 estruturas. Uma biblioteca e um complexo poliesportivo. Sobra-me aí um saldo, que eu tenho que apresentar uma proposta em função da matriz. Correto? Matriz de priorização de obras. O saldo que tem aí não chega nem perto do que eu preciso para concluir minhas obras. Mas eu estou apresentando aquilo que eu estabeleço como prioridade. Como é que eu faço, então, para dar conta de abastecer essas obras que eu vou concluir, se eu não tenho nenhuma possibilidade de usar o meu saldo de investimento minimamente para comprar uma cadeira, um computador ou algo nessa linha? Então, eu tenho possibilidade de discutir com você que, além da matriz, eu faço a opção, tá, por algum outro elemento de investimento que não sobra e retomada de obra? Ô, Mascarenhas, muito obrigado pela sua intervenção, acho que ela é muito importante. Nossa, acho que é muito válida essa contribuição que você traz. Na verdade, quer dizer, a partir, né, dessa decisão do Ministério tomada ano passado, né, de concentrar um pouco mais aqui os investimentos, a gente pensou em critérios objetivos para poder distribuir, para realmente acabar de vez, enterrar essa questão de balcão aqui dentro do MEC. Até hoje a gente vive um pouco dificuldades por reflexo de políticas que foram, né, estabelecidas lá atrás. Então, assim, a gente procurou pontuar critérios objetivos para a gestão de investimentos. E, quer dizer, o primeiro elemento de despesa, o primeiro, né, ponto que apareceu foram as obras, obviamente que são, né, o valor mais significativo, enfim, mais premente ali a se priorizar. Mas eu acho que é super válido a sua contribuição no sentido da gente pensar em alguma matriz de risco
para contemplar parte dos investimentos que aqui estão, ou mesmo, quer dizer, que isso seja colocado como critérios objetivos para a gestão do orçamento descentralizado na rede, critérios que englobem uma matriz de risco, uma matriz de priorização para demais investimentos, equipagem de laboratório, equipamentos, mobiliário, etc. Hoje a gente não tem nada pronto com relação a isso, mas, inclusive, assim, a gente se coloca à disposição para receber contribuições, não só suas, mas do FORCLAD, para a implementação de alguma diretriz objetiva nesse sentido. Ok, Weber, a gente, pelo adiantado da hora, não vamos fazer uma nova rodada de perguntas, mas tem a contribuição da Tânia, né, só para complementar a questão que você estava falando da questão das contratações, e uma única pergunta que veio até do Rosalvo, que é para lembrar com relação ao financeiro. O que acontece? A gente está recebendo 100% de financeiro, mas existe uma discussão porque os recursos oriundos de TED que englobam financeiro estão sendo abatidos dessas despesas e a gente está com sérias dificuldades de manter os contratos de obras e em alguns contratos terceirizados em decorrência desse percentual que está sendo abatido referente ao financeiro que os outros ministérios transferem juntamente com o TED, juntamente com o orçamento, quando da realização do TED. Então, vou passar agora para Tânia. Bom dia, Weber. É só para dar um esclarecimento e até uma palavra em relação às questões das contratações compartilhadas, porque nós participamos da reunião do Ministério do Planejamento e demos um informe na Comissão de Administração. Então, eu vou registrar aqui que é muito interessante ouvir isso que você disse, porque essa proposta de itens separados, de contratação de itens de avaliação de riscos, é uma proposta que foi das universidades, porque a proposta do Ministério girava muito em torno apenas do segundo modelo que você colocou aqui, que é uma contratação global do serviço. Então, eu queria registrar isso, né, que considero muito relevante que tenha sido escutada a nossa posição. Mas a gente precisa continuar trabalhando. O que você colocou aqui em relação às universidades terem condição de mapear o seu risco, eu acho que sim, e acho que não precisa terceirizar isso para uma universidade ou para outra universidade. Eu acho que todas elas, quase todas, devem ter condições. E quem não tiver, aí sim a gente tem uma estrutura de assessoria, que eu acho que tem que ser alinhada com a Comissão de Administração. A gente pode levar isso como pauta da nossa próxima reunião, que deve ser no final desse mês aqui. Já fica convidado a participar da reunião. Estou falando em nome da Inês e da comissão. Às vezes eu esqueço que eu não sou mais a coordenadora, que é a Inês, então estamos de acordo. Já fica convidado para participar, para a gente poder fazer esse alinhamento quanto ao suporte às universidades que não tenham condição de fazer a questão do risco. Obrigada. Weber, a gente passa para as suas considerações e mais uma vez a gente agradece imensamente a sua participação. Você tem sido um canal, um interlocutor muito significativo nesse processo de comunicação entre as universidades e o MEC. Estaremos sempre disponíveis para contribuições e diálogos nesse sentido. E desejo que a gente possa terminar 2018 com um ano produtivo, apesar de todas as restrições orçamentárias, para as nossas universidades e, consequentemente, para o MEC. Ok? Obrigado, Thiago. Com relação ao ponto trazido pelo Rosalvo, realmente, assim, foi uma política implementada pelo Tesouro Nacional, acho que tem uns 2 meses isso, né, de descontar, né, o financeiro, né, destacado por outros órgãos. Obviamente que a gente enxerga aqui o nosso Ministério, mas o Tesouro Nacional enxerga a esplanada toda. E eles vinham trabalhando e vinham enxergando um nível de ociosidade de financeiro que levou a essa decisão. É uma decisão que a gente sabe que tem, né, um efeito realmente de dificuldade, né? Esse mês mesmo, né, foi liberado financeiro antes de ontem, se não me engano, foi segunda, enfim.
segunda-feira, e novamente foi descontado, né? Isso. Então, sim, a gente objetivamente não tem muito o que fazer, a não ser, pelo menos assim, nesse primeiro momento, né, estar aberto para poder receber alguma contribuição de vocês em termos de alternativa de metodologia. Agora, objetivamente, pelo que a gente sentiu, né, da forma como essa decisão veio trazida do Tesouro para cá, é uma decisão que vai permanecer, tá? Vai permanecer. Inclusive, o que a gente tem acompanhado é que, na medida em que há esse desconto de financeiro de outros órgãos e esse financeiro de outros órgãos é pago ou é mesmo devolvido, a SPO tem feito a compensação e liberado financeiro próprio do MEC para essas universidades. Então, é preciso realmente observar isso aí. A gente tinha valores realmente importantes de financeiro de outros órgãos e a gente enxerga que, pelo menos num primeiro momento, o Tesouro Nacional não vai mudar essa sistemática. Tá? Com relação ao modelo de compras, Tânia, mais uma vez você faz uma bela intervenção sobre isso, quer dizer, a gente também ficou feliz por eles terem seguido, né, um modelo, terem se interessado por um modelo que foi apresentado. Agora, sim, uma coisa interessante que você traz aí é o seguinte, quer dizer, como eles trataram, né, e trouxeram essa questão da matriz de risco, né, do plano de risco, eles buscaram um diálogo, eles foram na Polícia Federal, parece que foram na BIM também, e foram, se não me engano, no Exército. E assim, parece que eles falaram o seguinte, que esses órgãos não foram muito receptivos à ideia deles fazerem, né, ou eles entrarem nesse projeto como executores dessa política aí de elaboração de matriz de risco. Agora, sim, eu acho que as universidades, até mesmo assim, pela sua posição institucional, local, regional, pode buscar, não só internamente, sabe, Tânia, mas também com parceiros institucionais, como, por exemplo, as próprias polícias estaduais, guardas municipais, enfim, essas forças de segurança mais regionais, municipais, para entrar nesse projeto como, né, operadores aí dessa etapa inicial de risco, né? Realmente a gente tem uma contingência normal no orçamento, eles me falaram que parece que em nível Brasil, eles mapearam acho que só 4 ou 5 empresas que fazem diagnóstico, fazem esses planos de risco. Que uma ou duas delas também fornecem o serviço de segurança, então teria ali um problema de conflito de interesses, então precisaria trabalhar isso aí. E as outras 2 ou 3, se eu não me engano, elas trabalham só com realmente, né, diagnóstico de risco de segurança, mas eu acho que é importante sim que as universidades discutam internamente a possibilidade de trazer órgãos, né, policiais, enfim, estaduais ou municipais para, né, ajudar nesse projeto. Mas de qualquer forma nós estamos à disposição também para institucionalmente aqui apoiar no que for possível. Eu agradeço mais uma vez a participação, peço desculpas aí por não ter podido participar pessoalmente, realmente queria ter muitos assuntos a tratar individualmente com vários de vocês, infelizmente tive problemas com o voo ontem, mas de qualquer forma nós estamos à disposição sempre aqui para contribuir, tá? A proximidade com o FOPLAD é fundamental para a estratégia tanto das universidades quanto também para nós aqui do MEC. A gente quer manter e aperfeiçoar cada vez mais essa relação institucional e estamos aqui à disposição para aquilo que for necessário. Obrigado, Weber. Então, a gente vai para o intervalo e retornamos em 20 minutos, ok?